Oi, gente, meu nome é Lebruni e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Como muitos de vocês já sabem, eu tô fazendo intercâmbio na Polônia, eu tô ficando em Cracóvia, e aí surgiram várias dúvidas, então eu decidi vir aqui hoje pra tentar responder algumas delas. Vamos começar pela pergunta principal, que é por que fazer um intercâmbio? Isso é uma coisa que eu sempre tive muita vontade de fazer, então não foi uma coisa de dia pra noite. Na verdade, foi muito bem pensado, tanto que eu escolhi a faculdade que eu estou hoje em dia justamente pensando em oportunidades de intercâmbio que ela oferece. A USP é uma universidade que tem muitos convênios, então acabou que eu escolhi a universidade pensando justamente em fazer o intercâmbio durante a graduação. Com isso, a gente já começa a entrar na próxima pergunta, que é que tipo de intercâmbio que eu tô fazendo? Existem muitos intercâmbios, tem intercâmbio curtinho, assim, de 2 semanas, um mês de duração, tem intercâmbio de 6 meses, intercâmbio de um ano, e também cada tipo de intercâmbio tem um propósito diferente. Eu vejo muita gente fazendo intercâmbio de línguas, normalmente para os Estados Unidos, para aprender mais inglês, ou para a Inglaterra. No meu caso, não é um intercâmbio de línguas. Na verdade, eu não sei falar a língua daqui, que é polonês, né? Eu tô na Polônia. É um intercâmbio de graduação. Eu podia escolher se eu queria um intercâmbio de 6 meses ou de um ano. Só que já que é o meu primeiro intercâmbio, é a primeira vez que eu tô morando fora, que eu tô assim completamente sozinha, num lugar novo, que eu não conheço nada, eu achei melhor começar escolhendo o intercâmbio de 6 meses e aí ver como é que funciona tudo aqui. Eu acho que até é possível eu estender esse intercâmbio para um ano, mas aí tem que resolver uma papelada que eu confesso que eu não sei muito. E já que é um intercâmbio de graduação, como é que isso funciona? A USP, ela tem parceria com várias universidades, assim, ao redor do mundo inteiro, e aí tem vários jeitos, na verdade, de conseguir um intercâmbio pela faculdade. Você pode falar direto com a Alcane, por exemplo, que é um dos institutos lá da USP, que vê meio que os intercâmbios gerais de todas as faculdades que existem dentro da USP, né? Porque a USP é uma universidade. E aí dentro a gente tem a FAO, que é de arquitetura, tem a ECA, que é onde eu estudo, que é de comunicações e artes, tem a Poli, tem o IME, enfim, tem várias outras faculdades, e aí todas essas podem tentar um intercâmbio pela Alcane, que eu não sei muito também sobre esse edital, porque eu preferi ir pela CRINT, que é a Comissões de Relações Internacionais da ECA, então eles têm convênios específicos para o meu curso. E aí, explicando rapidamente como é que é esse processo, a cada 6 meses, né, uma vez por semestre, eles abrem um edital, onde tem ali todas as parcerias, e aí o que cada parceria precisa. Então, quais são os pré-requisitos? Tipo, você tem que estar nesse curso ou naquele. Tem faculdades que são mais voltadas para as comunicações, já que eu estou numa escola que é tanto de comunicações quanto de artes, e aí são intercâmbios que não são tão interessantes para mim. Aí tem outras faculdades que são só voltadas para as artes visuais, enfim, vai variando. E aí é legal a cada semestre pegar e olhar esse edital, entender se você tem tudo que precisa. Então, falando um pouco de processo seletivo com vocês, também é uma coisa variável. Mas normalmente o que pedem para a galera de artes é o portfólio. Isso eles pedem para tudo. Inclusive, uma curiosidade: desde que eu cheguei aqui, todos os meus professores, ou todo mundo que eu tô tentando ter aula, porque também existe esse ponto que mais pra frente eu posso falar sobre, eles pedem pra ver meu portfólio. Todo mundo quer, tipo, ver o que eu tô fazendo, qual que é o meu interesse, como é que eu desenvolvo as minhas ideias. Então isso sempre pedem quando você quer fazer intercâmbio de artes visuais, e eu acho que isso é no mundo inteiro. A segunda coisa é um certificado de língua. Então, mesmo se você for para um país que fala português, você tem que comprovar isso. Então é fácil, né? Tipo, a gente fala português, então é só emitir ali um certificado, é bem tranquilo. Mas os outros países normalmente pedem um certificado de inglês, que é o que foi pedido no meu caso. E aí é por esse motivo que eu não preciso falar polonês para estar aqui. Porque já que a universidade ela pediu inglês, as minhas aulas têm que, obrigatoriamente, serem dadas em inglês. E aí, respondendo a pergunta que mais me fizeram, assim, tanto aqui, tanto no Brasil, quanto quando viram para onde eu tava indo, foi por que a Polônia? Realmente, tipo, é um lugar muito inesperado, eu acho, não é o destino de muitas pessoas, mas basicamente eu queria muito vir pra Europa. Então eu tinha essa vontade por conta dos museus que tem aqui, tem artistas aqui que eu me identifico bastante, então a Europa era um lugar assim que eu sonhava muito em fazer intercâmbio. E aí a maioria das pessoas que eu conheço que fazem arte vão pra França, que eu acho que é um destino maravilhoso, França, Itália, Portugal. Só que no meu caso, eu acho que eu queria alguma coisa diferente. Eu queria testar alguma coisa nova, ver algo que não é tão usual assim. Então, outro fato curioso é que eu tô sendo a primeira ecana que tá vindo pra Polônia. E aí, como é que foi isso? Eu queria a Europa, como eu já disse, mas eu tava meio em dúvida do lugar.
Então, quando saiu o edital, eu peguei e comecei a olhar as universidades, que é uma dica, assim, muito forte que eu dou pra vocês, quer fazer intercâmbio? Beleza. Vai olhar as universidades e o que elas têm pra te agregar. Porque não adianta nada você ir pra uma universidade que vai te dar as mesmas coisas que a sua já dá, ou uma universidade que, tipo, conflita muito com os seus interesses. Tem que ser uma coisa que realmente você goste de fazer. Tanto goste do lugar, quanto das disciplinas que vão ser oferecidas, do que você pode fazer, quais são as oportunidades nesse país. E aí foi nisso que eu foquei e comecei a ir atrás. Eu fiz primeiro essa peneira em todas as universidades para tentar entender quais que realmente tinham um programa de artes e não um programa tipo de comunicações. E aí com isso eu fui diminuindo ali a minha lista e eu cheguei mais ou menos umas 3 universidades. E aí sim que eu comecei a ir atrás de outros detalhes. E aí foi mais ou menos assim que eu cheguei na minha universidade agora. Ela chama Yanmateico Academy. É uma academia de fine arts. E é um lugar que junta coisas que eu gosto muito, que é o lado mais tradicional e o lado mais contemporâneo. Eu tô tentando nesses dias filmar um pouquinho da universidade pra vocês e vocês vão ver que, assim, na arquitetura ela é completamente tradicional. Dentro da universidade tá cheio de estátuas, de esculturas, várias obras, assim, bem tradicionais. Mas quando você começa a olhar um pouco mais, você vai entendendo que ela também é muito contemporânea. E aí são 2 lugares distintos, mas que eu gosto muito. E aí, por isso, eu acho que aqui foi, tipo, meio que o match perfeito, sabe? E depois disso, teve esse processo seletivo que eu falei um pouco por cima, né? Foi isso de mandar portfólio, eu tive que mandar carta de recomendação, eu tive que mandar carta de intenção. Enfim, tem todo um processo, mas que eu acho que varia muito. Então, eu não sei se é interessante eu falar dele aqui. Se for, eu posso fazer um outro vídeo. Mas basicamente foi isso. E aí sim que eu consegui a vaga, então eu tô nesse intercâmbio com uma parceria da USP. E aí entrando na outra pergunta, esse intercâmbio ele vale para a faculdade? A resposta é depende um pouco, porque as matérias que tem aqui são diferentes das matérias que eu tenho lá. Então, se algumas matérias forem similares, eu até consigo cortar matérias no Brasil, porque eu fiz coisas similares aqui. Mas se eu pegar só matérias muito diferentonas, aí eu vou ter que fazer no Brasil essas matérias. A próxima pergunta foi como é que estão sendo minhas aulas. E aí isso vai ser essa minha primeira impressão, porque na verdade essa foi a primeira semana que eu realmente tive aulas. Porque eu cheguei aqui e aí a minha grade ela não estava completamente feita, porque a gente faz uma pré-grade horária, a gente seleciona as matérias que a gente quer, mas pode acontecer delas não serem ofertadas nesse semestre, ser só no próximo, ou o professor não conseguir dar essa matéria em inglês. Então, quando a gente chega aqui, a gente tem que passar por esse processo meio que novamente. E aí que entrou nesse lugar de eu ter que mostrar meus portfólios para os professores e ver se eu ia ser ou não aceita nas matérias. E aí acabou que eu mudei basicamente toda a minha grade. Tipo, se eu for olhar a primeira grade que eu montei, eram X matérias e agora virou Y. Eu vi muitas matérias que eu nem tinha olhado no site, assim, que eu não sabia sobre o que eram, então eu nem tinha escolhido. E aí agora, conversando com os professores, conversando com os outros alunos, eu acabei pegando elas. E assim, é muito diferente. Porque no Brasil eu faço artes visuais. E aí dentro das artes visuais, no meu curso, a gente tem fotografia, tem escultura, tem serigrafia, então tem a parte de gravura, tem pintura, enfim, tem essas várias áreas das artes visuais. Agora aqui é uma grande academia de belas artes com vários subdepartamentos. Então tem alunos que vão mais para as artes gráficas, tem gente que vai mais para a parte de pintura mesmo, tem gente que vai lá para o lado da escultura, aí depende do que você quer. E eu tenho muito interesse em cenografia. Isso também foi um dos motivos de eu escolher essa universidade, porque no Brasil eu não tenho aulas de cenografia. É uma coisa que eu gosto muito, essa parte de direção de arte, assim, então cenografia, figurino, maquiagem, tudo isso é uma coisa de muito interesse meu. E aí nessa faculdade tem isso. Então eu escolhi um departamento de cenografia. Então a gente já muda da água pro vinho. E também as matérias, elas estão sendo dadas de modo muito diferente. Aqui a gente precisa pensar quase num projeto mais pessoal, e aí os professores eles vêm como auxiliadores. Então a gente vai, pensa no nosso projeto, e aí senta com o professor e fala, olha, eu li isso, eu pensei nisso, 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 eu tô com um problema com essas ideias, e aí ele vem com a opinião dele, com os auxílios. Então eu acho que as aulas aqui vão mais para esse caminho. Eu acho que as aulas que eu tenho mais próximas da que eu fazia no Brasil é de pintura e de desenho. Mas uma coisa diferente que eu notei aqui é que tem vários professores para uma matéria. Então cada ateliê tem tipo 5, 7, às vezes 10 professores, e aí a gente que tem que escolher mais ou menos. Então isso foi uma coisa bem inesperada, que, não sei, assim, foi um choque pra mim. Porque eu cheguei, aí me deram uma lista com uns 10 professores, eu tinha que ir atrás do trabalho deles, entender o que eles gostavam de fazer, qual que era a metodologia, conversar com alguns alunos dos ateliês.
E aí, sim, quando eu escolhi, eu mandei e-mail para esses professores. Para alguns eu me encontrei pessoalmente, a gente conversou, eu mostrei meu portfólio. Para outros eu mandei o meu portfólio e aí recebi a resposta. Tipo, teve professores que não me aceitaram na aula por vários motivos, outros me aceitaram, então eu tive que ir fazendo essa escolha. Isso aconteceu particularmente para esses ateliês de desenho e de pintura, que são mais pessoais mesmo. Mas, no geral, eu acho que foi isso. Aí, mudando um pouco agora, a outra pergunta foi: aonde você tá morando? E realmente, no primeiro vídeo de vlog, né, de vindo pra cá, a gente acabou meio que, assim, nervoso, porque eu não tive onde dormir. Então, eu não sei quem assistiu ou não, mas eu cheguei num alojamento onde era pra eu estar, e aí eles falaram que, tipo, eles não sabiam sobre mim, não tinha lugar pra eu ficar e que era pra ir embora. Por sorte, eu tinha um lugar pra passar a noite, então deu tudo certo. E aí no dia seguinte eu voltei. E voltei pra onde? Voltei pra esse alojamento, que é onde eu estou agora, que é um alojamento universitário. Então aqui tem muitas pessoas de várias faculdades, não só da minha. São 3 prédios. E aí o problema que aconteceu é que na minha carta, quando eles mandaram que, tipo, eu tinha esse quarto aqui no alojamento, tava escrito que era o prédio 1. Só que, na verdade, eu estou no prédio 2. Então, o prédio 1 não sabia nada. Eu cheguei, era tipo meia-noite e pouco, 1 hora da manhã. Então, tava tudo, assim, meio fechado, a galera não conseguia se comunicar muito. Então, eles só não sabiam de mim. Mas aí, no dia seguinte, eu vim aqui, falei na recepção, ou tentei falar, porque eles só falam em polonês. E aí, eu já trago isso no próximo tópico pra falar com vocês. E aí, agora, e pelos próximos 5 meses, eu vou ficar nesse dormitório que eu divido com mais uma pessoa. Então, sou eu e outra intercambista aqui. Entrando nesse lugar sobre o idioma, que eu tive que falar com as moças lá embaixo, especificamente aqui, a maior parte das pessoas que ficam na recepção não falam nada de inglês. A maior parte não, na verdade, nenhuma fala nada de inglês. A nossa comunicação eu acho que é a mais difícil, porque na cidade eu não tenho esses problemas. Mas aqui, o que normalmente eu tento fazer é ou chamar uma pessoa que fala polonês, e aí ela fica meio que intermediando a minha conversa com a mocinha lá da recepção, ou eu pego e escrevo no celular, assim, mostro pra ela, né, aí a gente fica fazendo essa conversa. No geral, na cidade, eu tô encontrando muita gente que fala inglês, então eu não tô tendo esse problema de comunicação, assim, sempre que eu tô perdida, que eu preciso de alguma ajuda, na faculdade mesmo, todos os alunos conseguem me ajudar, todo mundo fala ali em inglês, nem que seja um pouquinho, então a gente vai no inglês e na mímica, e aí vai dando certo. Mercado é uma coisa que vocês perguntaram, né, como é que eu tô comprando as coisas, se eu olho o rótulo e adivinho o que é. Eu tô usando nada mais nada menos do que o Google Tradutor. Porque assim, não dá pra entender, gente. É muito diferente do nosso idioma, então eu preciso ficar aqui sempre checando. E aí eu uso o aplicativo do Google Tradutor, ele tem uma câmera. Então você, tipo, direciona a câmera e aí ele já traduz pra você, tipo, do idioma que tiver pro idioma que você quer, né? Que no caso eu traduzo ou pra português ou pra inglês. E aí eu consigo comprar minhas coisas. E é basicamente assim que eu tô me virando, assim, pra comprar produto de cabelo, pra comprar coisas no mercado. Às vezes ele não funciona, porque às vezes ele traduz e traduz pra uma coisa que não existe, ou uma coisa meio estranha. Aí vai ali do momento, se eu vou confiar, se eu não vou confiar. Já comprei umas coisas meio erradas, mas eu acho que no final acaba tudo dando certo. A outra coisa que vocês perguntaram são sobre as outras pessoas que estão fazendo intercâmbio aqui, se tem muitos intercambistas ou não. E assim, eu confesso que eu achei que não ia ter quase ninguém aqui, eu achei que ia ser só eu. Mas na verdade não, tem muito intercambista, assim, na faculdade toda eu consegui encontrar pessoas, então a gente acaba que tem um grupo já, e aí a gente conversa. Eu acho muito engraçado, porque às vezes a gente tá junto, e normalmente tem, tipo, duplinhas que falam o mesmo idioma. E aí do nada na rodinha começa eu falar português com um, aí o outro fala francês com o outro, aí o outro fala, sei lá, que outra língua com o outro, e fica muito engraçado junto. E aí quando a gente quer conversar mesmo, a gente usa o inglês. E aí acho que uma das últimas perguntas é como é que tá sendo esses meus primeiros dias, se tá muito frio, se eu tô sentindo muita falta, enfim, como é que tá sendo o que eu tô sentindo. E assim, eu tô aqui vai fazer 3 semanas, então ainda é tudo muito novo pra mim. Eu acho que por ter, tipo, celular e essas coisas, eu não tô sentindo tanta falta de casa, porque daí todo dia eu consigo conversar com meus amigos, eu consigo fazer videochamada, consigo falar em português, então eu acho que tudo isso tá me deixando muito tranquila. E eu ainda tô descobrindo muita coisa, então eu acho que eu tô nessa fase de, tipo, tá animada, tá ansiosa pra olhar tudo, porque é literalmente tudo novo. Aqui é muito diferente visualmente de São Paulo, né? Então eu moro na capital, e aí a gente vai ver a Avenida Paulista, ver um monte de prédio, um monte de coisa nova, um monte de coisa com vidro, com espelho. E aqui não é muito assim. Então você consegue ver muitos lugares históricos. E aí o que eu tô achando muito legal é que, por exemplo, minha faculdade, a gente olha por fora e aí ela é uma coisa monumental, histórica, enorme, maravilhosa, cheia de monumentos na rua, assim, nossa, é lindíssimo aqui. Mas quando a gente entra
tipo, na faculdade ou em alguns outros lugares, é tudo novo. Tipo, você chega e aí por dentro tá tudo reformado, é tudo novinho, então só as fachadas que são mais diferentes. É claro que tem interiores que também são diferentes, mas eu achei legal que, tipo, eles preservam pelo menos essa parte de fora. Tipo, uma cidade que ela carrega realmente muita história, e eu acho que isso é uma das minhas coisas favoritas aqui. E aí eu acho que a última coisa que eu posso falar pra vocês, primeiro é, o que vocês querem ver? O que vocês querem que eu traga? Posso fazer tour, posso, enfim, continuar comentando como é que tá as coisas, posso trazer vlogs, enfim, o que vocês tiverem de dúvida, posso trazer outro vídeo respondendo dúvidas, deixem aqui nos comentários. Um conselho, eu acho, pra quem tá pensando em fazer ou não fazer intercâmbio, quem tá com medo, eu sei que muita gente, tipo, tem esse medo porque é um lugar desconhecido, então a gente nunca sabe o que tá por vir. Mas eu acho que talvez essa seja a graça, sabe? É meio clichê falar isso, mas é verdade, tipo, é um lugar completamente novo, que você não conhece ninguém, que você tá meio que por você mesma, sabe? Você tá sozinha. E aí isso dá muito medo. Dá muito medo mesmo, tipo, você tem que falar tchau pras pessoas, você tem que se despedir, você não sabe exatamente quando é que vocês vão se ver de novo, como é que vai ser esse lugar que você tá indo. Mas eu acho que quando você chega, e aí quando você consegue se adaptar, quando você, tipo, consegue se instalar, quando você consegue fazer uma comida, quando você consegue sair na rua e voltar pra casa, você percebe que, tipo, faz muito sentido, sabe? Você percebe que você conseguiu, e aí eu acho que esse sentimento de, tipo, eu consegui, eu tô vivendo isso é real, tipo, olha o tanto de coisa que eu tô aprendendo aqui, aí isso faz com que tudo vale a pena. Eu acho que eu só tô falando coisa muito clichê, mas é verdade. Acho que por enquanto, no intercâmbio, eu tô vivendo muito esse sonho de descobrir coisas que eu nem tinha imaginado, de conquistar coisas que eu queria muito, de conhecer novas pessoas, de ver novas culturas, de viver uma história completamente diferente da que eu vivia. É isso, eu acho que se você tem essa vontade e tem essa oportunidade, eu acho que vale muito, muito, muito a pena. Mas é isso, gente, eu acho que eu já falei demais. Tentei responder as dúvidas de vocês aqui, então eu espero que eu tenha conseguido, pelo menos algumas. Curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas que estão pensando em fazer intercâmbio, que estão ali na dúvida, talvez. Se vocês precisarem de alguma coisa, sempre podem me mandar perguntas, podem me mandar mensagens que eu vou estar aqui pra responder vocês. Se inscrevam no canal também, porque eu vou continuar postando vídeos aqui, eu espero que cada vez mais. E é isso. Então, tchau, tchau, e até o próximo vídeo desse canal.